Vamos agora para a matéria da semana, na voz de Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. O fair play é algo que foi sendo inserido na cultura do esporte durante o último século. A FIFA, órgão máximo dentro do futebol, tem uma cartilha que, dentre muitos pontos, fala sobre o respeito ao adversário, ao árbitro e à torcida. Mas o principal dessa carta é o seu lema, repercutido em muitos lugares, como nos jogos de videogame que licencia. Meu jogo é o fair play. A campanha começou após Diego Maradona fazer um gol de mão contra a Inglaterra na Copa de 1986, ato conhecido como La Mano de Dios. Mas desde antes disso, a FIFA promove o jogo limpo nas suas competições. A partir da Copa do Mundo de 1978, começou a ser distribuído o troféu Fair Play para a equipe menos faltosa. O problema disso tudo é aplicar esses valores dentro de um campo de jogo. Para tentar conceituar o Fair Play, entrevistamos a mestra em análise de comportamento pela Universidade Estadual de Londrina, Adriana Oliveira de Moraes. No esporte em geral, assim, não existe uma definição específica do que seja o fair play. Ele existe como uma noção de ética esportiva. Então, quando as pessoas querem se referir a algo justo ou injusto dentro de cada esporte, elas dizem como uma noção valorativa mesmo. A atitude foi antiesportiva. Existem algumas orientações gerais, mas extremamente amplas, né? Então, cada esporte ele traz normas de conduta legais e ilegais e geralmente acompanha alguns códigos de conduta esportiva e antiesportiva, que são orientações. Geralmente elas são bem gerais, antiesportiva. Geralmente é atentar contra o fair play, ser desonesto na situação de jogo, não garantir a igualdade dentro dos oponentes, coisas desse tipo, mais amplas. Além disso, também entrevistamos Salvio Spínola, ex-árbitro e atual comentarista de arbitragem da ESPN. Primeiro a gente tem que avaliar o conceito de fair play. Assim, literariamente falando, é jogo limpo. Agora, o conceito de fair play para a FIFA ele é muito mais amplo. Fair play é respeito, é dignidade, respeito ao adversário, respeito ao público, respeito ao símbolo, com respeito a tudo e a todos. Muita gente pensa que o fair play fala que o fair play é jogar limpo, e o que é o conceito de jogar limpo, né? Fair play é respeitar as regras, não é só jogar limpo, que é uma questão literária da tradução. Mas a FIFA está envolvida em muitos escândalos extracampo, de desvios de verba e corrupção. Mauro César Pereira, comentarista dos canais ESPN, comenta isso. Então o que é jogo limpo? O que a FIFA convenciona? Por favor, quem é a FIFA para falar em jogo limpo? Patético, né? Convenhamos, a FIFA determina o que é jogo limpo. Mauro ainda vê uma falta de leitura do que é o jogo nessa imposição da FIFA. Da maneira que ele tem sido encaminhado pela FIFA, principalmente nos últimos anos, ele é absolutamente fake, né? É uma tentativa de impor uma forma de se comportar dentro de campo que não é compatível com futebol no mundo real. Tem gerado muitas situações confusas em que não se sabe de quem é a responsabilidade para paralisar um jogo, quando muitas vezes um determinado jogador está em campo e há muitos casos em que visivelmente não é nada grave, e aí o time desse jogador quer que o adversário interrompa a partida e muitas vezes o adversário não quer, porque ele está seguindo uma jogada que pode se tornar perigosa, mas aí também aquele que se prevalece daquilo, e até os que dão o famoso migué, simulando uma situação mais grave do que realmente é. Agora, da maneira que está sendo feito, acho que é uma forçação de barra muito grande. Conforme a localidade varia, a cultura varia e as sociedades variam, a conceituação do que é jogo limpo e o que é aceitável dentro de campo também muda. Quem explica isso é Amanda Oliveira de Moraes, mestra em análise de comportamento pela Universidade Estadual de Londrina. E recente caso do Neymar também, que ele foi extremamente criticado por ter usado a faixa lá de Jesus no final da Champions League. Aqui ele é extremamente aplaudido, porque nós temos um valor religioso diferente do deles lá. Ele não estaria fazendo proselitismo religioso para o nosso público do futebol aqui. Para ele seria muito bacana, um menino religioso e tudo mais. E lá é extremamente punido. Às vezes não é um comportamento que implica necessariamente num mal ali do jogo. Depende muito, porque vão cruzando valores sociais com
valores do esporte, isso gera uma complexidade imensa. Então, quando choca esses dois valores, na verdade, vai ser definido pela comunidade em que aquele esporte está inserido. Mas quem seria o responsável para manter o jogo limpo dentro de campo? Para o melhor andamento, apenas o árbitro deveria parar a partida. É o que diz Mauro César Pereira, comentarista dos canais ESPN. Não deveria ser atributo dos jogadores, e sim do árbitro. Acho que caberia o árbitro tomar qualquer tipo de decisão, interrompendo o jogo se ele perceber que é necessário. Porque se for interromper o jogo a cada pancadinha que o jogador de futebol leva, não vai ter jogo. O jogo deve ser interrompido quando você percebe que há algo de fato sério acontecendo, né? Uma contusão mais grave e tudo mais. Salvo Spínola, ex-árbitro e atual comentarista de arbitragem dos canais ESPN, diz que o árbitro tem de ter sensibilidade. A orientação do árbitro, primeiro, se bater cabeça jogadores ou tiver alguma lesão de cabeça, parar o jogo imediatamente e chamar os médicos. Isso é uma orientação da FIFA. Agora, se tiver um jogador caído, o árbitro tem que ter a sensibilidade de analisar o que está acontecendo no jogo, né? Principalmente quando é goleiro. Qual é essa sensibilidade? Quanto está o placar, qual a situação do jogo. Você sabe disso. Imagina uma equipe ganhando de 1-0, o goleiro cai e ele toca nele e vai se machucar. Se ele está perdendo de 1-0, parece que não dói, né? Então, o árbitro, né, tem que ter essa sensibilidade para analisar se é necessário parar ou não. Então, o árbitro tem que conviver com essa questão do comportamento dos jogadores. Isto sim. E aí, se ele para o jogo e a bola está em jogo, a bola reinicia com bola ao chão. O jogo reinicia com bola ao chão. Agora, se a equipe joga a bola para fora, o árbitro não pode, é orientado o seguinte, ele não pode chegar para outra equipe e falar, devolve a bola. Além disso, ele ressalta que o respeito e a ética têm de vir do próprio ser humano e não ser uma tarefa de uma autoridade regular. Não vejo o fair play sendo cumprido no futebol brasileiro, né? Não é de obrigação do árbitro exigir que o jogador tenha respeito ou exigir que o jogador pratique o fair play. Isso tem que ser instinto do jogador, isso tem que ser iniciativa do próprio jogador. Nós temos vários casos de jogador que pisa no símbolo da equipe adversária, rasga uma bandeira, não respeita o adversário, não cumpre as regras que são estipuladas para a prática do futebol. Agora, não existe nenhum acordo entre jogadores, entre a FIFA. Isso é uma questão de princípios, isso é uma questão da formação do ser humano, não é só do futebol. Amanda Oliveira de Moraes, mestre em análise de comportamento pela UEL, diz que muitas vezes a punição vem da sociedade em que aquele esporte está inserido. A descrição da regra, quando ela não é clara, ela é extremamente informal na cultura corrente. E as pessoas, quando não cumprem, elas não têm nenhuma punição por isso. O jogador ele é geralmente punido ou aclamado socialmente, não dentro das regras ali na partida. Então, por exemplo, a jogada do Ronaldinho Gaúcho com o Rogério Ceni, que ele pediu a água e depois cobrou lá o lateral, e foram lá e fizeram o gol, e aí ficou aquela discussão se ele teria agido de má fé ou não. Então, o julgamento geralmente é moral e é dado pelo contexto social, pela torcida, pelos adversários, a não ser quando a conduta ela é expressamente proibida e o árbitro não vê. Então, por exemplo, uma mordida, ele não vê uma mordida ali no jogo, mas as câmeras capturam e depois ele vai para um comitê disciplinar. Aí ele pode ter uma punição depois por um agente específico, né? Mas isso quando a conduta já está bem descrita. Uma das formas para conseguir melhorar o espírito esportivo dentro de campo é começar a cultivar esses valores na base. A formação do ser humano é um fator importante para que o jogo sujo não seja propagado, de acordo com Salvo Spínola, comentarista de arbitragem dos canais ESPN. Muitas vezes você tem jogadores de categoria de base que convivem com dirigentes, com técnicos, quase que 24 horas por dia, né? Pensa em um torneio, por exemplo, uma Taça São Paulo, esse tipo de torneio, eles se convivem por muitas horas e não tem nenhum momento de cobrança ou de exigência nesse sentido, né? Eu particularmente, sou totalmente contra o ganhar por ganhar. Eu acho que é um esporte, né? Por mais que seja uma atividade profissional, é um esporte que tem que seguir os princípios, tem que seguir as regras. Ganhar quem for o melhor, não é ganhar por ganhar, né? A todo momento a gente vê
querendo enganar a arbitragem, querendo enganar o adversário, tirar proveito de situações. Eu acho essa ilicitude maléfica para o futebol. Mas um dos problemas encontrados é o valor do fair play ir de encontro com outros valores do esporte de alto nível. É o que diz Amanda Oliveira de Moraes, mestre em análise de comportamento pela UEL. Trabalhar com o fair play na formação de atletas depende de você definir um pouco também os objetivos que você tem com a iniciação esportiva, né? A gente tem como objetivos descritos em autores, em algumas recomendações, que a iniciação esportiva ela teria que ter fins não apenas de ensinar as habilidades para o atleta, mas também de inserir valores, instalar comportamentos adequados que fossem bons dentro do esporte e também fora do esporte. Só que isso depende muito e varia muito do objetivo de cada treinador, de cada escolinha. Se eles forem cumprir essa exigência, eles vão ter que deixar de lado, muitas vezes, os interesses relacionados a um outro valor, que é muito importante dentro do esporte, que é a vitória, que é mostrar jogador, que é fazer o jogador crescer. Eles talvez tenham que deixar de lado isso para cumprir esses outros valores. Outra forma da promoção desse jogo limpo viria da mídia. Salvo Spínola, ex-árbitro e comentarista de arbitragem dos canais ESPN, acredita que a imprensa deveria cobrar quando alguém está errado e exaltar quando alguém está certo. Mas, segundo Sálvio, ela não cumpre esse papel. Tem momentos até de entrevistas ao vivo com determinados jogadores, praticaram uma certa malandragem, e eu não vejo a mídia aproveitando esses momentos para cobrar esse tipo de jogador, esse tipo de conduta. Amanda Oliveira de Moraes, mestre em análise de comportamento pela UEL, ressalta que a mídia comercial tem outros interesses envolvidos. Pode simplesmente derrubar um jogador com pesos diferentes. O caso da Copa do Mundo, o Soares, da mordida lá, ele tem várias passagens e tudo mais, mas a mídia, ela pressionou bastante a questão desse jogador e prejudicou bastante o Uruguai no geral. Ele foi antiesportivo, mas já existiram atitudes, mesmo dentro da Copa do Mundo, que geraram consequências mais graves do que a mordida. A própria joelhada que o Neymar levou teve uma consequência mais grave para o outro jogador do que a mordida que não tira o outro jogador de jogo. Então, às vezes, esse julgamento ele pode estar envolvido com outros interesses, que não seja o de manter a igualdade, como é dito nos códigos de conduta, o de manter a igualdade entre os adversários. Às vezes pode passar por interesses econômicos, interesses financeiros e por aí vai, coisas que a gente não entende, que a gente não chega a ter acesso. Outro problema do jornalismo é não tentar entender o jogo e o comportamento humano em campo. É a opinião de Mauro César Pereira, comentarista dos canais ESPN. A mídia muitas vezes é muito politicamente correta. Não são poucos os jornalistas que olham para essas situações que envolvem o fair play como se o futebol fosse um videogame. Falta um pouco de uma visão realista do jogo. Então, muitas vezes a mídia espera dos jogadores um comportamento que é incompatível. É um jogo de futebol, são seres humanos, os nervos muitas vezes estão exaltados, todo mundo quer ganhar, a arbitragem comete erros, os lances muitas vezes são polêmicos, as pessoas ficam nervosas, isso é inerente a uma disputa esportiva. O árbitro deve ser o mediador e os jornalistas que muitas vezes têm que forçar para tentar entender o que está se passando. Uma das maiores muletas que eu ouço é aquela do desnecessária jogada. Como desnecessária? Às vezes o futebol tem jogadas mais ríspidas, sim, não obrigatoriamente desleais, pelo contrário, não devem ser desleais, mas mais ríspidas acontecem. Às vezes é necessário, sim, uma jogada um pouco mais dura, isso é do jogo, é do esporte. Eu acho que a mídia, muitas vezes, ela tem uma postura absolutamente politicamente correta, chata e foge da realidade do jogo. É uma visão muito comum hoje, um comentário muito rotineiro, se trata como se o futebol fosse disputado por bonecos, como se fosse um jogo de videogame. Vamos começar com os nossos tradicionais agradecimentos antes do debate, agradecendo ao comentarista dos canais ESPN, o Mauro César Pereira, ao ex-árbitro e também atual comentarista de arbitragem dos canais ESPN, o Sálvio Spínola, e a mestra em análise de comportamento, a Amanda Oliveira de Moraes. Conosco aqui na mesa, após fazer a locução dessa matéria, o Heitor Facini também para os comentários e o Isaac Toledo. Começando com o Heitor, como você produziu esse conteúdo deste sábado, também como você analisa o papel da imprensa, da mídia, em cima desse tema Fair Play. Um abraço para você, Heitor. Um abraço a todos os ouvintes, a todos os amigos da mesa aqui.
E eu acho que a primeira coisa para pontuar é que o fair play é um tema muito difícil de ser debatido, porque é um tema muito amplo, porque isso do que é certo, o que não é certo fazer em campo, o que é correto, varia da interpretação da pessoa. É um tema filosófico para ser debatido, porque pegar principalmente uma coisa que até não coube colocar na matéria, porque já tinha bastante informação, é que a imprensa, principalmente da América do Sul, exalta muito a catimba. Mas até que ponto a catimba é um jogo limpo? Você falar que o cara tá sendo malandro, tá usando um jeitinho pra conseguir contornar o árbitro, pra conseguir ganhar, é exaltado muitas vezes pela imprensa esportiva brasileira. Mas até que ponto isso é correto? Até que ponto tirar vantagem de uma desatenção é correto pra ganhar o jogo? Heitor, só um comentário, né? A gente pode tomar como exemplo, na Argentina, dois jogadores totalmente diferentes em termos de comportamento. O Maradona, que é considerado aquele jogador raçudo, que é muito valorizado pelos latino-americanos, e o Messi, que é um jogador mais focado, mais concentrado. E para os argentinos, eles chamam o Messi de pecho frio, ou peito frio, ou seja, aquele cara que não tem raça, né? E você vê que o Messi é um cara que joga na base do fair play, que raramente para, que leva pancada, levanta e sai jogando, né? Então realmente são valores culturais também, né? De que cada torcida, cada cultura espera do comportamento do seu jogador. Então acho que isso também tem que ser levado em consideração, assim como o comportamento das plateias, do árbitro, tudo mais, como foi bem apontado aí na matéria bacana que vocês produziram. Eu acho que outra coisa que é muito interessante pontuar, que se a FIFA chega, que é um órgão corrupto, que é um órgão com vários problemas éticos dentro da sua organização, chega e impõe para todo o mundo um mesmo tipo de regra, um mesmo tipo de conduta a ser seguida dentro de campo, isso é meio que desrespeitar as culturas em que o futebol está sendo jogado. Você está tentando normatizar o futebol no mundo inteiro, e isso é impossível de ser feito. Todo mundo sabe que futebol é jogado de um jeito no Brasil, o futebol vai ser jogado de outro jeito na Argentina, e são países próximos. Apitado de um jeito aqui, apitado de outro jeito. Isso aí é uma forma de normatizar, colocar tudo numa norma que não condiz com a cultura do futebol e a cultura do esporte em geral. Sim. A gente está falando muito de futebol, né? Mas é importante que esse assunto fair play, ele tem, claro, em todas as modalidades, basquete, vôlei, enfim, várias vertentes. Também conosco o Isaac Toledo. Isaac, quais são as suas impressões a respeito desse tema e até que ponto você acha também que trabalho na base, na formação do atleta, especificamente nesse caso, contribui aí no que diz respeito ao fair play? Valeu, Guilherme. Olá, amigos da mesa. Então, eu queria pegar uma fala do Sálvio, que ele falando que a ética deveria vir do ser humano. E a gente pôde ver isso na semana passada, nas semifinais da Copa Ouro, em que o Panamá venceu o México por 1-0, e o juiz inventou 2 pênaltis a favor do México, que foram convertidos, e com isso o México se classificou. E o capitão do Panamá, que acabou sendo expulso, falou que o guardado deveria ter fair play, ou seja, deveria ter perdido os pênaltis. E o guardado falou: eu pensei em perder os pênaltis, mas eu também pensei que se fosse contra mim, talvez não não perdessem o pênalti. Ou seja, a gente deixa de fazer o que é bom, pensando assim, todo mundo vai estar fazendo o que é errado. Então, será que fariam isso por mim? Daí então o pessoal acaba indo pelo errado, isso não é certo. E na base, o que temos aqui no Brasil de problema é o fato de não ter um acompanhamento escolar muito rígido ou inexistente em alguns casos, que não dão esses valores para as crianças. Elas simplesmente têm condições péssimas de alojamento. Teve o caso no menino Vasco que morreu, que ficou 2 dias sem comer. Ou seja, eles só têm que jogar futebol para procurar chegar ao time profissional, ou nem isso, já ser vendido para a Europa ou para qualquer outro campo. Então eles não têm esse crescimento humanitário mesmo, né? Eles não têm em contato com ética, com educação, com respeito. E isso influencia muito na hora da catimba, que nem o Heitor comentou, que é tão valorizada aqui na América Latina em geral. Eu acho que é isso, principalmente. Tem muita gente que fala, por exemplo, que o Emerson Sheik, Neymar, esses jogadores, eles não têm fair play, porque são jogadores que, em determinados momentos da partida, eles se jogam muito, eles tentam enganar a arbitragem. O que vocês pensam a respeito disso? Bem, eu posso falar, eu acho que eu já comentei aqui, fiz alguns comentários em relação ao Neymar. Eu acho que ele já diminuiu um pouco aquela fase do famoso Neymar cai-cai, mas eu entendo, não a questão do exagero
pós-queda, que toda aquela teatralização realizada pelo Neymar. Mas eu entendo também que se ele não tira a perna e não se joga, talvez ele tivesse com as pernas engessadas até hoje. Né? Então é um caso de uma relação de causa e consequência. Né? Ele salta tanto porque os caras caçam muito ele. Né? E ele não tem aquela vantagem física para poder suportar. Então, muito para se preservar muito também. Muito para preservar. Mas, por outro lado, ele também tem um exagero quando é realizada a queda. Só em relação ao Neymar, você tocou, eu ia falar também a questão cultural, Heitor, do drible, né, do Neymar. Aqui, o Neymar, se ele chapelar 5 vezes no zagueiro, toda a arquibancada vai levantar e vai aplaudir. Talvez até a torcida adversária. Né? E a gente viu o que aconteceu com ele na Espanha. Né, em que um drible é considerado humilhar o zagueiro. Falta de fair play. Falta de fair play. Então a questão cultural. Ainda mais o bem assunto. Cultural. Quando que o Isaac falou também bastante da base, tem 2 pontos que eu acho que é interessante tocar. Não é feita realmente essa formação para que o atleta tenha um jogo limpo, tenha um jogo melhor de ser jogado, melhor de ser visto, mais leal com os seus adversários. Mas tem que pensar também que os clubes são empresas. Eles vivem de ganhar o jogo, eles vivem de ter boas campanhas, porque senão o clube pode ficar em situação difícil, eles dependem desse dinheiro. Aí tem que pesar, que nem a Amanda fala mesmo na entrevista, que tem que pesar, tem que ter um balanceamento desses dois. É importante ter o jogo limpo, mas o jogo limpo pelo jogo limpo para não ganhar, também perde o interesse dele. Tem que ter um balanceamento de conseguir colocar esse fair play, mas não deixar a vontade de ganhar longe. Sim, eu acho que tem uma diferença que a gente tem que considerar entre a agressividade do jogo e violência. Muitos jogos são agressivos, né? Mas isso não pode extrapolar para a questão da violência. Um ponto que o Isaac tocou, que eu acho que é importante, Isaac, você falou a questão da educação, né? Então muitos jogadores não têm aquela educação que se espera de um jogador para lidar com o público, a torcida, né? E tem uma coisa que eu acho engraçado também. Em muitos esportes, num certo momento, o próprio atleta ele não tem o conhecimento perfeito da regra. Né? Eu tive sorte de ter bons professores de educação física, que eu tinha aulas teóricas com os professores que ensinavam as regras do jogo. E isso é raro. Né? O futebol talvez seja popular justamente pela limitação, pelo número pequeno de regras que tem, né, em relação a outros esportes. A gente vê, por exemplo, nas transmissões esportivas de basquete, vôlei, outros jogos, ou quando tem Pan-Americanos, jogos de inverno, tem lá uma pessoa para explicar para a audiência o que é o jogo. Né? E mesmo no futebol a gente vê às vezes que o jogador não sabe algum aspecto específico da regra, não sabe o regulamento do campeonato. Às vezes técnicos não sabem o regulamento do campeonato. Né? E só para fechar esse assunto, a própria questão do doping, que seria um fair play, que tem a ver com essa relação de ganhar a qualquer custo, porque, por exemplo, no atletismo ou em outros esportes que o doping é mais comum, no ciclismo, né, o meu patrocínio, o meu salário, a minha visibilidade está ligado ao meu desempenho. Então essa busca pelo desempenho que leva um atleta ao doping também tem que ser tomado como uma questão de fair play. Uma outra questão que poderia envolver fair play, que é tão pregado, um contra-ataque, o atacante está na cara do goleiro e o adversário vai lá e faz a falta. Impediu o lance de gol, é expulso. Ou quando o Suárez colocou a mão na bola na Copa de 2010 para evitar o gol. Se a gente for pensar, tudo isso seria uma falta de fair play, porque ele está simplesmente indo contra a regra do jogo para evitar um lance importante, um lance, como é que eu posso dizer? Que possa definir o jogo. Possa definir Isso o jogo. Acontece, como o Guilherme apontou, em outras modalidades, né? No basquete, um defensor que também intensifica um choque se joga. No vôlei, uma bola desviada num bloqueio que o atleta sentiu e não acusa. Sim. Em tantas outras modalidades. Eu fico imaginando aqui um lance, eu vou usar o Corinthians como exemplo, 48 do segundo tempo, final de Libertadores. Corinthians vai para um lance de ataque contra o Boca na final e o árbitro marca pênalti e o jogador sabe que não foi tocado, que não foi pênalti. Tem como ter fair play numa situação dessa? É praticamente impossível pela pressão. Então, muitas vezes a pressão, o ambiente faz também com que o atleta, porque numa dessas se ele fala, peraí, não fui tocado, não foi pênalti. O que a torcida vai fazer com esse camarada depois? Como é que vai ficar? Como é que vai ser a reação dos outros perante a atitude dele, que foi legítima, que foi honesto, mas... O que vai acontecer com esse cara? Como você falou, depende da situação. Numa final de Libertadores, provavelmente ele ia comemorar. Não existe, agora, a gente tem exemplo de um jogo campeonato italiano close. Ele caiu, o juiz marcou pênalti e depois ele falou, não foi pênalti.
Aí você pode pensar, um jogo de campeonato, tá, é importante, vale 3 pontos, mas não ia definir o campeonato, não era algo que valesse algo importante. O correto, o ideal seria, né, ser honesto sempre, mas existem situações que realmente, na vida de um jogador de futebol, por exemplo, como a gente deu esse exemplo, né, a gente sabe que não aconteceria, essa é a realidade, né? Se numa final de campeonato alguém marca um pênalti, ou o cara sabe que está impedido, mas ele fez o gol e o árbitro validou aquele gol, a gente sabe que o fair play dificilmente vai entrar numa jogada dessa. Tem também o caso da França, que foi para se classificar para a Copa de 2010, que o Thierry Henry, ele meio que coloca a bola para a volta de campo, que a bola estava saindo, ele contra coloca a Irlanda, né? Contra a Irlanda, isso. Ele coloca para dentro de campo com a mão. Aí ele faz o gol e todo mundo achava, não, você fez o gol com a mão, você não poderia ter feito esse gol com a mão. Você deveria ter assumido pro árbitro, não, toquei a mão na bola intencionalmente e não foi gol. Mas como que o cara vai fazer isso valendo a classificação dele para a Copa do Mundo? E foi uma situação que realmente, eu dei o exemplo da Libertadores, mas essa situação se encaixa perfeitamente, né? Eu acho interessante, Guilherme, também a questão que foi apontada na matéria, a questão da mídia, né? A mídia adora esses fatos porque isso intensifica e promove a discussão, né? E o jornalismo, a mídia esportiva se nutre, se alimenta dessas polêmicas. Então isso acaba se tornando um círculo vicioso, que para a mídia é legal. Eles querem que aconteça isso mesmo para que isso se perpetue a discussão durante a semana. Foi gol ou não foi gol? Foi impedimento ou não foi? E no caso de França e Irlanda, a gente ainda teve a acusação de que a Irlanda recebeu propina da FIFA para não recorrer. Sim. 5 milhões de euros, se eu não me engano. Então, é o que o Mauro falou, né? Quem é a FIFA para impor um fair play, sendo que ela está envolvida em tantos escândalos, em tantas coisas ilegais? Realmente é uma situação polêmica, né? É um assunto polêmico também, o fair play, e a conclusão que a gente chega é que existem situações que é muito mais fácil você ser correto e agir dentro do jogo limpo do que em outras, quando o ideal seria ser honesto o tempo todo, né? Mas isso fica difícil da gente observar e principalmente porque a mídia não cobra tanto também, né? Muitas vezes passa batido. Ela gosta da polêmica. Sim, ela gosta. E por outro lado o esporte... É um produto a mais, né? Claro. E por outro lado o esporte também denuncia essa característica humana, né? A gente não é honesto o tempo todo. Sim. Nós temos falhas, não somos seres perfeitos, então talvez, principalmente o futebol, tenha toda essa popularidade em função de tantas possibilidades de erros, imprevisibilidades que ele proporciona para quem pratica e vê e curte, assiste, é torcedor. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Por lá, envie suas mensagens, suas dúvidas e também, claro, suas sugestões. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve apresentação de Guilherme Dias, com locução também de Heitor Fassini. Comentários de Tuca Américo, também Leonardo Del Sante e Thiago Pavini. Eles que também fazem parte da equipe de reportagem ao lado do Lucas Rueles, do Heitor Fassini, do Isaac Toledo e da Jéssica Dourado. Direção de Fábio Fleury. Trabalhos técnicos do sempre competente Paulo Pepa. E hoje também tivemos a visita aqui do Gabriel Belda, né? Corintiano, 12 anos, e veio acompanhar também a gravação do programa Observatório do Esporte. Um grande abraço para o corintiano, o Gabriel, que acompanhou, portanto, a gravação de hoje. Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, um grande abraço e até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte.
o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.